E aí, tudo bem com você? Professor Karim trazendo para você a física nos vestibulares. Vamos agora para uma questão da prova da Federal do Paraná de 2020, questão que trata da parte de estática de ponto material. Confira comigo o enunciado. Um objeto de massa 10 kg está suspenso por dois cabos que exercem trações T1 e T2 de mesma intensidade, olha, isso é importante, mesma intensidade T, de modo que o módulo de T1 é igual ao módulo de T2, que é igual a T. As trações exercidas pelos cabos estão dispostas conforme mostra a figura ao lado, fazendo um ângulo de 30 graus com a direção horizontal. Você percebe ali na figura. O objeto está em equilíbrio estático e sujeito à atração gravitacional da Terra, à força-peso, à força gravitacional. Nesse local, a aceleração gravitacional g vale 10 metros por segundo ao quadrado, tranquilinho. As medições no local são executadas por um observador inercial. Só um minutinho. Quando ele diz isso, que foi executada por um observador inercial, é porque lembra que as leis de Newton, elas são válidas para um observador inercial. Então, indiretamente, ele está dizendo para você, olha, pode usar tranquilamente as leis de Newton nesse problema, tá bom? Então, isso não é tão relevante para essa questão. Sabe-se que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, que é meio, e foi dado o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Esse também é o cosseno de 30. Muito bem. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do módulo da tração, tração T, exercida em cada cabo, tá bom? Vamos dar uma olhada, moçada? Vamos lá. Primeira coisa qual é? Ó, primeiro, ele quer que esse bloco aqui permaneça em equilíbrio. E você sabe que para que um bloco permaneça em equilíbrio, um ponto material permaneça em equilíbrio, a resultante de forças é igual a zero. Essa é a condição de equilíbrio estático, primeira lei de Newton, por isso que ele fala do observador inercial, tá bom? Então, vou dizer que a resultante de forças nesse bloco é zero. Ah, professor, beleza, lembrei. Qual é o segundo passo, então? Segundo passo, você sabe que como o nosso personagem, o corpo que eu quero que fique em equilíbrio é esse bloco, então o próximo passo é você fazer o quê? Marcar as forças que esse bloco sente. Vamos lá? Vamos lá na figura? Então você nota aqui, ó, nesse ponto, pensa que eu tenho um pontinho aqui, alguma coisa, você amarrou as duas cordas. Cada corda puxa com uma atração T1 e T2 que são iguais. Então já tenho duas forças aqui. E nós temos mais uma, né? Porque você sabe que esse corpo, ele é atraído pelo planeta. Você sabe que a Terra vai puxar isso aqui para baixo com uma força chamada força-peso. Muito bem. Agora veja um detalhe aqui. Quando eu tenho um bloco que tem... Ele, tudo bem que ele não deu as dimensões do bloco, não vai precisar, mas quando eu tenho um bloco, e considerando que esse bloco é um corpo homogêneo, não esqueça que a força-peso ela está aplicada bem no centro de massa desse corpo, que nesse caso corresponde ao próprio centro geométrico dele. Então, esse pontinho vermelho aqui seria o centro geométrico desse bloco retangular. Então, é aqui que está concentrada a força-peso. Então, tudo se passa como se essa massa toda aí de 10 quilos desse blocão fosse assim, ó, concentrada naquele pontinho, por isso que eu chamo isso de ponto material. Tá legal? Então aqui é a força-peso. E você vai precisar calcular essa força-peso para resolver o problema. E você está cansado e cansada de saber que peso é massa vezes gravidade. Vamos calcular aqui do lado? Vamos deixar pronto isso para o futuro? Vamos lá então, ó. Deixa eu abrir um espacinho aqui. Olha só, esse desenho vem daqui a pouquinho. Baixa ele um pouquinho. Boa. Então vai lá. Peso, você lembra como calcula, né? Então, peso é massa vezes a aceleração da gravidade, tudo bem? Olha só, a massa é 10 quilos, sempre em quilograma, tá? Sempre que eu quero achar o peso, a massa tem que ser em quilogramas. E o G vale 10, tá bom? Olha aí, esses gritos que vocês estão ouvindo é a companhia dos pavões aqui de casa,
tá? Eles de vez em quando aparecem no meio da nossa aula, não se assuste não. E se você gostou desse grito do pavão, deixa aí o seu like, né? Porque às vezes você não está gostando da aula, mas de repente você gosta aí dos gritos dos pavões, e aí você deixa o seu like, né? Muito bem. Putz. Ai, meu Deus do céu. Muito bem, olha, depois desse grito do pavão, mais a minha cachorrinha, resolveu participar da aula também. Vamos continuar então, veja só. Aqui, olha, você tem essa força-peso, está bem no centro de massa desse corpo. Aí você percebe que a linha de ação da força-peso, que seria o prolongamento dela, intercepta esse ponto, que é o ponto de cruzamento entre as duas trações. Portanto, eu posso pensar assim, olha, tudo se passa como se você tivesse isso aqui, olha. Ó, vamos pegar, ó, é a mesma coisa que você pensar que esse pontinho aqui verde seria, vamos dizer assim, o ponto de encontro da linha de ação dessas três forças. Ó, a linha de ação do peso é aqui, tá bom? Ó, a linha da tração é aqui, tá vendo? Ó, e veja que o ponto de encontro entre elas seria esse pontinho verde, tá legal? E aí, o que a gente vai pensar? Ó, então, se o bloco ele está em equilíbrio, então esse pontinho aqui também, ele tem que ficar paradinho, em equilíbrio estático. E ali, você também tem a ação da força-peso, ó, porque eu posso colocar a força-peso aqui também, porque a linha de ação dela passa por esse ponto. Então, é como se esse ponto aqui representasse o bloco como um todo, tá bom? É o nosso ponto material. Legal até aí? Então, vamos embora. Agora, quando você chega nesse ponto, você basicamente tem duas saídas. Uma, a maioria dos estudantes vai usar, que é a resolução por decomposição vetorial. A outra, eu vou dizer no finalzinho para você, como se fosse uma surpresinha, tá legal? Então, aguarda lá até o final, eu vou te mostrar duas técnicas de solução. Vou fazer o primeiro método, que é o método que a maioria tenta. Olha só então. Qual que é a ideia aqui, gente? Veja que essa tração, ela está nessa direção, essa outra tração está em outra direção para cá, e o peso é vertical para baixo. Quando você tem no mesmo ponto material forças em várias direções, ó, uma aqui, outra ali e o peso para baixo, uma boa saída é você fazer a decomposição desses vetores. E quando a gente vai decompor um vetor, a gente decompõe esse vetor em direções ortogonais. Ou seja, eu vou chamar essa linha tracejada aqui, é como se fosse o eixo X da matemática. E essa linha vertical tracejada como se fosse o eixo Y da matemática. Perceba que a força-peso, ela já pertence a essa direção Y, então eu não vou decompor essa força. Agora, olha a tração, dá uma olhada. A tração, pode ver, ela está inclinadinha aqui. Veja que ela não pertence nem à direção do eixo Y e nem à direção do eixo X. Então vamos decompor essa força de tração no eixo X e no eixo Y. E como é que eu faço isso? Bom, para você decompor é aquela ideia, né? Tudo se passa, imagina que essa força de tração é um pedaço de madeira que está inclinado assim. Imagina que a linha pontilhada aqui do eixo X é como se fosse o chão. Agora imagina que eu vou jogar um raio de luz aqui, ou vários raios de luz aqui por cima, iluminando essa madeira inclinada, esse vetor inclinado. Então o que vai acontecer? Quando os raios de luz baterem aqui, eu vou projetar, olha aí, ó, vou projetar aqui no chão uma sombra. Essa madeirinha, ela vai projetar uma sombra. Olha só, e o tamanho dessa sombra no eixo X é esse comprimento em azul que eu acabo de desenhar para você. Acontece que esse comprimento azul é um vetor. Ele é chamado de componente horizontal da tração, que eu vou chamar de Tx. Aqui eu vou chamar a tração não mais de T1 e T2, porque lembra que ele falou que são iguais. Vamos simplificar, vamos chamar de T, tá bom? Então você entendeu o que é o Tx? É a componente horizontal do vetor tração. Tá? É o rebatimento dele, é a projeção dele no eixo X, tá legal? Agora você faz a mesma coisa no eixo Y. Veja, imagina que eu vou iluminar isso aqui, são raios de luz de um holofote, que eu ilumino de lado assim, ó.
Então, se eu jogar a luz aqui de lado, imaginando que essa tração é um pedaço de madeira inclinado assim, o que, que vai acontecer? Eu também vou projetar uma sombra aqui. É como se o eixo Y agora fosse um paredão vertical. E aí, a sombra desse vetor inclinado nesse paredão, tá aqui, ó, seria o TY. Então, o que, que seria o TY? É a componente da tração no eixo Y, TY, tá legal? Lembrando mais um detalhe, sempre a projeção aqui é com 90 graus, tanto aqui como aqui também, tá legal? Beleza? Então você acabou de decompor a tração T. Então tudo se passa, é como se você pegasse essa tração T que está inclinada assim, ó, e fizesse assim, moçada, ó, quebrasse em dois, entendeu? Um é o TY e o outro é o TX, entendeu? Era assim, agora eu quebrei em dois, um na vertical e um na horizontal. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para o T. Então essa tração T também eu vou decompor. Então vai ficar a mesma coisa, é repetir o processo, veja. Então você vem aqui, rebate essa tração no eixo Y, criando aqui o TY, beleza? Vai ser igual, né, professor? Sim, vai ser do mesmo tamanho, por quê? Porque ele disse que essa tração é igual a essa, ou seja, esse comprimento aqui, ó, é igual a esse. E como esse ângulo aqui também é igual dos dois lados, então essas projeções, a verde TY e a azul TY, são iguais, tá legal? E aí se você projetar aqui também, ó, rebate ele agora aqui no eixo X, você vai criar quem? O TX, tá legal? Então decompor o vetor, o próprio nome diz, né? Vamos quebrar esse cara, né? Vamos quebrar ele em duas partes, né? TY e TX. Joia até aí? Bacana? Agora, veja só que coisa bem legal, gente. Aqui no caso, você também pode pensar assim, olha. Veja que aqui no caso, esse ponto material aqui, ó, esse ponto material é como se fosse aquele bloquinho, como se toda a massa dele, ó, tivesse concentrada nesse pontinho. A gente pode pensar assim, tá? Muito bem, então. Eu queria que você olhasse no eixo X. Então imagina só, eu tenho aqui uma bolinha, pensa numa bolinha, tá? Se eu puxar desse lado com uma força chamada Tx e ao mesmo tempo para esse lado com a mesma força, elas são iguais, o que acontece? Bom, duas forças iguais e opostas têm os seus efeitos o quê? Anulados. Então esse Tx aqui, azul, anula esse Tx verde. Então nem eu vou olhar mais para o Tx, tá legal? Beleza. Agora veja, sobraram forças agora na vertical. Veja, se eu pensar de novo aqui na bolinha, o que, que eu vou ter? Eu vou ter a força-peso querendo puxá-la para baixo, só que em contrapartida, o que, que eu tenho? Eu tenho uma força azul chamada TY e outra igualzinha a ela que eu desenhei de verde, que é o TY também. Agora veja, esse bloco aqui, que está representado aqui por esse pontinho, não tem que ficar parado, ou seja, em equilíbrio estático? Então, o único jeito dele ficar parado é acontecer o quê, pessoal? Essas duas forças aqui, TY mais TY, porque elas estão juntas, elas trabalham juntas, então por isso que eu vou somar os efeitos dela, tem que ser igual a quem? Ao peso. Então, olha que interessante. Para que esse corpo, representado por essa bolinha, fique em equilíbrio, qual que é a condição? A condição é que TY mais TY, ou seja, 2 vezes TY, né? TY mais TY, é igual ao peso. Ah, professor, entendi. Essa é a ideia. E é daqui que a gente vai conseguir calcular a tração que ele está pedindo. Deu para entender até aí? Tranquilo? Então agora você vai trabalhar com isso aqui. Tá legal? Mas professor, como é que eu encontro esse TY? Bom, aí que tá. Você pode fazer isso por trigonometria. E tem também um macete que a gente usa bastante para ganhar tempo. Eu vou fazer dos dois jeitos, tá? Vou fazer primeiro o jeito mais rápido, o macete. Se você não lembrou, eu vou te explicar de outro jeito, tá bom? É assim, ó. Gente, preste atenção aqui. Quando você veio aqui e fez a decomposição em Tx e Ty, aconteceu o seguinte, eu vou usar um macete que é assim, ó. Tá vendo aqui o Tx e o Ty? Veja que o Tx é um vetor que está junto com o ângulo que foi dado aqui, que é 30 graus. Você percebe isso? Ó? O Tx, ele está com o ângulo, ele está colado com o ângulo de 30. Então, quem está com o ângulo está com seno. Por isso que o Tx é T cosseno de 30 graus.
Isso é um macete que a gente usa que ganha tempo. Agora, olha o TY, o pobre do TY, coitado, ele está sozinho. Como assim ele está sozinho, professor? Olha aqui, ó. Pode ver que ele está sem ângulo aqui, não tem nada aqui, ó. Tudo bem? Não tem ângulo aqui, está sem ângulo. Então, quem está sem ângulo tá seno. Por isso que o TY, ele vai ser o quê? T, ó, o TY, ele vai ser T seno de 30 graus. Isso é um macete que a gente usa. Agora, se você nunca ouviu esse macete, ele é muito útil porque você ganha tempo. Você usa trigonometria. Mas eu queria muito que você aprendesse isso porque você ganha um tempo danado na prova, tá bom? Então, olha só, eu vou deixar ele aqui do lado para você, porque é muito útil, ó, me ajudou muito na época do vestibular também. Então, eu vou deixar ele aqui para você, ó. Preste atenção então, ó. Quando eu tenho aqui uma força, que no caso é a atração, e eu quero decompor ela em Tx e Ty, veja, ó, eu quero achar o Tx, tá bom? E a outra é o Ty. Vamos colocar aqui o Ty de azul, ó. Pega esse macete porque ajuda a ganhar tempo na prova. Então eu vou insistir. Olha aí, gente, de novo aí os pavões, hein? Olha só, hoje eles estão com a corda toda. Então, quando o cara vai decompor, ele tem que dar esse ângulo para você. Eu vou deixar aqui como θ, para a gente criar uma relação geral. Esse θ aqui, no caso, é 30 graus, tá bom? θ é o ângulo. Então, é assim, ó, gente. Quando eu quero descobrir o Tx e o Ty, ó, é sempre assim, ó. É a atração T que eu quero decompor, vezes alguma coisa. E o Ty é igual a atração T vezes alguma coisa. Essa alguma coisa vai ser seno e cosseno, tá? Então deixa eu explicar para você aqui. Vamos lá. Tá vendo o Tx? O Tx, ele tá o quê? Ele tá colado com o ângulo θ. Ele tá junto com o ângulo. Quem tá com ângulo tá com seno. Tá bom? E o Ty, coitado, ó, tá sem nada aqui, carinho. Tá vazio, porque o ângulo tá aqui. Aqui não tem ângulo, não tem uma letra representando o ângulo, tá vendo? Então a gente fala que tá sem ângulo. Quem tá sem, tá? Seno. Olha que legal. Isso ajuda bastante. Então isso é um macete, isso não é física, é mais para você fazer rapidamente. Agora, se você quiser saber de onde que veio isso, eu faço aqui, não tem nenhum problema não. Ó, vamos lá? Então você faz assim, ó. Você pega para mim esse triângulo aqui que eu tô pintando para você, ele é um triângulo retângulo. Pega ele para mim. O que que vai acontecer, ó? Então se você pegar esse triângulo aqui, fica assim, ó. Veja. Tração, tá? Aí você vai ter aqui, ó, o Tx. Então, para você que não lembrou, dá uma olhada aqui. Se você lembrou, quiser passar essa parte do vídeo, pode passar, tá bom? Não tem problema nenhum. Ó, então aqui... Agora, tá vendo aqui que eu tenho o Ty? O Ty, gente, ó, ele encaixa certinho aqui, tá vendo? Não é verdade? Ó, esse Ty aqui, ó, ele encaixa certinho aqui. Ah, professor, então formou um triângulo retângulo. Isso. Então, para você que não lembrou de onde é que veio essa história de seno e cosseno, dá uma olhada agora, ó. Então, aqui é o ângulo θ. Eu coloquei θ para você usar em todos os exercícios agora, tá? No caso, o nosso θ é 30 graus. Aí você vem aqui e usa as relações métricas, ó. Vamos lá, gente? Aqui, ó. Se você usar o seno de 30 nesse triângulo, o que que é o seno? É o cateto oposto, que é o TY, lembrou? Pela hipotenusa, que é o T. Aí você dá aquela cruzadinha aqui, ó. Quem vai ser o TY? Vai ser T vezes seno 30. Tudo bem? Por isso que o TY é T seno, né? No caso aqui, o ângulo é θ, né, professor? Eu coloquei 30, mas é θ. Deixa eu corrigir aqui para você. Ó, o seno aqui é θ, tá bom? Então, seno de θ. Então, fica T seno de θ. Agora, e se você usar o cosseno aqui, como vai ficar? Me ajuda aí, ó. Cosseno é o quê? Cateto adjacente, que é o Tx, pela hipotenusa, que é o T. E aí você vem aqui, ó. Você sabe que aqui tem 1, né? Multiplica em cruz. Então, o que é o Tx? Ah, é T cosseno. Mas você viu o tempo que você ganha usando aquele macete que eu ensinei primeiro? Ganha mais tempo, não ganha, gente? Ó, olha como fica fácil, ó. Você vem aqui e bate o olho, ó. Pode ver, o Tx ele tá com o ângulo de 30. Então, fica T
com ângulo de 30, entendeu? E o TY, coitado, não tem nada aqui, tá vazio, tá sem ângulo, então fica T 100, quer dizer, seno de 30, tá bom? Beleza? Se você já sabia, beleza, pode pular essa parte do vídeo, tá? Vamos terminar agora o problema? Vamos lá então. Lembra que 2TY, olha lá, 2TY é igual ao peso, então fica assim, ó, duas vezes, quem que é o TY? O TY é T, olha lá, o TY é T, seno de 30, muito bem. E o peso vale 100. Lembra que a gente calculou aqui em cima? Ó, o peso deu 100. Legal. E aí como é que vai ficar? 2 vezes T, seno de 30 é meio, igual a 100. Corta o 2, ficou o quê? T vezes 1 dá T, T igual a 100. Pronto, ó, T igual a 100 newtons. Pronto, ó, tá resolvido o problema. Tá bom? Então a alternativa correta é a letra C, de coração para você, tá bom? Olha só, gente, eu fiz aqui usando o método da decomposição, certo? Agora eu vou te ensinar um outro jeito, que é bem legal. Não é todo mundo que lembra disso. Então, anota aí essa segunda solução, que ela, ó, é muito bacana, presta atenção, ó. Tem um teorema aqui que é usado na estática, que é usado justamente para esse caso, quando você tem um equilíbrio, um corpo ou um ponto material em equilíbrio sob a ação de 3 forças. Esse teorema, ele é chamado de Teorema de Lamy. Nossa, professor, que nome esquisito. Pois é, vamos colocar aqui, ó, Teorema de Lamy. Se eu fosse você, não perderia isso, tá? Ó, Teorema de Lamy. Você vai ver como vai sair rapidinho agora, tá? Então, como é que é o Teorema de Lamy? Bom, o Teorema de Lamy é claro que ele tem uma demonstração, ele tem fundamento na lei dos senos da matemática. Eu vou entregar ele pronto para você, tá? Se você quiser depois, deixa aí nos comentários. Eu posso até gravar um vídeo demonstrando para você o Teorema de Lamy, tá? Mas por enquanto eu vou jogar para você. Se você quiser, eu gravo, tá bom? É só você pedir. Beleza, vamos lá, eu gravo a demonstração se você quiser. Mas deixa eu colocar, vamos usar esse teorema, vamos lá, como é que é? Ele é assim, ó. Então imagina que você tem um ponto material, como a gente tinha ali antes, né? Esse ponto material aqui, tá? Lembra que ela estava em equilíbrio pela ação de 3 forças, T1, T2 e o peso, né? Tá bom. Só que eu vou generalizar, eu vou fazer assim, ó. Então imagina que você tem aqui, de repente eu tenho uma força, vamos colocar aqui, ó. T1 para cá, por exemplo, T1 está aqui. Pode ser F também, viu, gente? Eu coloquei T de tração, mas pode ser F também, tá? Vou até colocar aqui F, para você não achar que é só para tração, não é para qualquer força, tá? Aí, de repente, você tem uma outra força aqui, ó. Uma outra força F2, tá bom? E aí tem uma terceira força aqui, ó. Essa daqui, ó, uma força F3. Tem que ser 3 forças, tá? O teorema de Lamy é para 3 forças. Então, F3 aqui. Agora, olha que interessante. Essa, por exemplo, essa força F1, que eu representei aqui de violeta, então essa força T1 aqui, ela corresponde ao ângulo entre esses dois aqui. Olha só, tudo bem? Então, olha só. Então, essa força T1, ela é correspondente a esse ângulo oposto a ela, vamos dizer assim, tá? Eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa. Boa? Boa. Essa força verde aqui, ela é oposta a esse ângulo aqui. Tá bom? Que eu vou chamar de beta. E a força F3, essa daqui, ó, ela é oposta a esse ângulo azul. Eu até coloquei a mesma cor, ó. Ó, vetor azul, força 3, corresponde ao ângulo gama, que é o terceiro ângulo, tá? A força F1 corresponde ao alfa e F2 ao beta. Sempre vai rolar isso. Então é assim, é a força e o ângulo oposto, percebe? Tudo bem? E aí o teorema de Lamy fala assim, ó, que a força F1
sobre o seno do ângulo oposto, quer dizer, a força F1 é oposta ao alfa. Então, sobre o seno de alfa é igual a força F2. Quem está oposta a F2, gente, fala para mim, ó, esse vetor verde aqui, ângulo oposto, beta, seno de beta, igual, e a F3, a última força F3, ela corresponde ao ângulo oposto a F3, que é o gama. Então, seno de gama. Esse é o poderosíssimo teorema de Lamy. Bom, para quem gosta de matemática, isso é a lei dos senos escrita, né? Tá bom? O que importa é você guardar isso. E isso você vai usar esse teorema quando você tem, ó, um ponto material em equilíbrio pela ação de 3 forças. Tá certo? Bacana. Então, olha como fica fácil a solução se você conhece esse teorema. Olha como é poderoso esse tal de Lamy. Ó, dá uma olhada. Dá uma força para mim aqui, ó. Então você tem aqui as duas trações que ele quer descobrir. Olha lá, ele quer saber o T. Essa é igual a essa, né? Uma das duas eu vou achar. E lembra que tinha um peso aqui? Pô, né? E o peso era 100. Certinho? Peso vale 100. 100 newtons. Joia. Eu vou colocar as cores aqui para ficar mais fácil a visualização. Essa aqui eu vou pôr de azul, tá? Ó. Joia. E essa daqui eu vou pôr de verde, cara. Tá? Boa, professor. Verde. Isso. Lamy, hein? Vamos lá. Vamos começar por essa força verde aqui. Bom, o ângulo oposto é esse verde aqui, que eu estou pintando para você agora. Aliás, vou fazer assim, ó. Esse ângulo é tudo isso aqui. Então, quem é esse ângulo verde? Fala para mim, eu vou pintar ele para você, mas eu quero que você me responda. Quem que ele é? Ele é 30 mais 90. 30 mais 90 é 120. Bonito, tranquilo. Então, ó, força verde, ângulo oposto, 120. Joia. Meus amigos, essa tração T aqui, ela é oposta a esse ângulo azul, ó. Força azul, ângulo oposto, o azul. Ah, mas professor, igual, porque aqui é 90, aqui é 30, ó, 30 mais 90, 120. Nossa, professor, igual. Por isso que elas são iguais? Pois é, olha que bonito, né? Sim. E finalmente, olha lá, hein? Ó, essa força vermelha, que é o peso, vertical para baixo, pega esse ângulo aqui tudo. Ah, professor, ó, 60, né? Porque, ó, esse cara vertical e esse cara horizontal, os dois é 90, não é, professor? Então, se esse pedacinho aqui é 30, então resta 60. Verdade, professor. Então, ali é exatamente 60. E aqui, pelo mesmo argumento, 60. Ah, então esses dois juntos aqui, professor, dá 120? Pois é. Nossa, professor, que fácil ficou o problema. Pois é. É até mais fácil que a decomposição, né? Olha só, então. Então, aqui também 120, professor? Sim. Agora usa o teorema. Vamos lá? Você quer achar o T, né? Então, começa por ele aqui. Eu quero achar esse T. Então, como é que fica? Força. Olha lá, força, que é o T, está para quem? Olha lá, está para o seno do ângulo oposto. Então, força verde, ângulo verde. Seno, lei dos senos, tá? Então, é seno. Seno de 120. Ah, legal. O que eu faço? A força que ele deu não é 100? Então, usa ela. Ó. Então, a outra força vermelha, que é o peso, que vale 100, está para qual ângulo? Também 120. Professor, olha só. Seno de 120, corta o seno de 120, são iguais. Então, T é igual ao peso. E o peso é 100. Lembra que deu a mesma coisa? Nossa, professor, deu a mesma coisa. Pois é. Então, moçada, tá aí. Teorema de Lamy, olha como ajuda bastante. E aí você tem uma coisa bem assim, muito interessante aqui, né? Que você vai levar para a tua vida aí de vestibulando. Olha, eu tenho aqui esse ponto material, esse pontinho preto aqui, ó, em equilíbrio.
ação de 3 forças que formam ângulos iguais, ó, entre elas 120, 120, 120. Então, ó, 3 forças formando ângulos iguais 120, 120, 120, então elas são iguais entre si, né? Isso é interessante também. Tá bom? Beleza? Poderoso o Teorema de Lamy. Não merece teu like aí esse teorema? Pois é, então deixa aí o teu like, curta, passa aí para os seus amigos. E agradeço muito a sua presença, agradeço demais aí você ter ficado até agora comigo. Valeu a pena, né, moçada? Grande abraço para vocês, até a próxima.